Oi, gente, professora Lígia Donini de Direito Tributário, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar a vigência, aplicação, interpretação e integração das normas tributárias. Hoje são 31 de março de 2022. Essa matéria ela é super rapidinha, porque basicamente tudo nós estudamos quando a gente estudou princípios. Então, aquela coisa, se você não assistiu a aula de princípios constitucionais tributários, não adianta assistir essa. Vai lá primeiro, assiste a aula de princípios para depois assistir essa aula, tá certo? Porque aqui a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba aprofundando com relação aos princípios que nós já estudamos. Por exemplo, a última aula foi de fontes, tem a ver com o princípio da legalidade, tá certo? Agora aqui nós vamos olhar para o princípio da anterioridade novamente, para o princípio da irretroatividade, tá bom? Então, bora! Primeiro vamos falar da vigência. Quando que entra em vigor a norma tributária? Quando que ela vai ter eficácia? Tem tudo a ver com o princípio da anterioridade. Regra geral, o que acontece? Quando institui ou aumenta um tributo, vai ter eficácia no próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Não é verdade? Nós estudamos as exceções, tudo certinho, tá certo? Agora vamos olhar para LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Foi difícil eu começar a falar LINDB, porque eu estudei na época que ela chamava LIC. E olha que louco, só no Brasil, né? Não sei nos outros, mas o Brasil é foda. Eles fizeram uma lei para mudar o nome da lei. Louco isso, né? Mas tá lá. De forma usual, o que acontece? De forma usual, regrona, geral, quando é feita uma lei, independentemente do ramo do direito, no final tá lá. Entra-se em vigor na data da sua publicação. Entra-se em vigor daqui a um ano. Entra-se em vigor daqui a 120 dias. A norma costuma falar quando que ela vai entrar em vigor. Mas e se ela fechar a boca? E se ela ficar quieta, for omissa com relação quando que entra em vigor? O que acontece? Nós temos que utilizar a LINDB, ou seja, 45 dias após a sua publicação. É o que está falando aqui, ó, o artigo 1º, caput da LINDB. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois da sua publicação. Então vamos lá? Vamos aprofundar um pouquinho? O que acontece, né? Regrona geral, instituiu, aumentou um tributo, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Mas nós temos exceções. E uma dessas exceções é o imposto de importação. O imposto de importação, a gente estuda, a gente grava, o quê? Que a aplicação é imediata. Então, o que acontece? Aumentou o imposto de importação, não precisa esperar o próximo exercício financeiro e não precisa esperar os 90 dias. A aplicação imediata. Mas isso, gente, isso é quando essa norma que aumenta o imposto de importação, ela fala lá de forma expressa. Entra-se em vigor na data da sua publicação. Mas e se essa norma virar e falar o seguinte, olha, entra-se em vigor daqui a um mês? Vai ser de forma imediata? Não, vai ser daqui a um mês. Isso é discricionário do legislador. Outra situação, então, né, a gente aprende num primeiro momento que o imposto de importação é eficácia imediata. Mas e se essa norma agora ela ficar quieta?
Foi lá, aumentou o imposto de importação e ela não falou quando entra em vigor. Será que ainda vai continuar sendo aplicação imediata? Será que vai ser para agora? E aí, o que você acha? Hã? Não, né? O que acontece? Precisa respeitar a LINDB. Então, por mais que o imposto de importação seja exceção ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, se a norma que o aumente ficar silente, ficar quieta com relação de quando ela entra em vigor, ela vai entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Porque nós não podemos fugir da regra geral do nosso ordenamento jurídico. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui do imposto de importação. O que acontece? Né? Aplicação imediata, regra geral, mas respeitando quando a lei fala que entra em vigor. Olha, você está vendo essa resolução aqui de 8 de dezembro de 2020, que aumentou, né? Que diminuiu, deixou para zero. Se diminuiu, deixou para zero, a gente não fala em princípio da anterioridade. Pouco importa o tributo, não é? Se reduziu, se extinguiu, regra geral, aplicação imediata. Mas olha que interessante, aqui o ato normativo, ele não quer aplicação imediata. Então ele de forma expressa veio e falou: esta resolução entra em vigor dia 1º de janeiro de 2021. Vocês conseguiram compreender? Então, quem manda aqui é quem realizou o ato. Ele, de forma discricionária, vai entender quando conveniente e oportuno, tá? Para a entrada em vigor, para a eficácia dessa nova norma, tá certo? Aí nós temos o artigo 103 do CTN, que ele faz referência ao artigo 100 do CTN, que nós estudamos no finalzinho da aula passada. Aí ele vem aqui e fala, né? Quando é que entra em vigor aquelas normas complementares tributárias se fica, ó, quieta? E aí, quando é que entra em vigor? Tudo bem? A FGV, gente, se a banca do seu concurso é FGV, a FGV, numa das provas da OAB, porque ela é a banca da OAB, já cobrou isso daqui, tá bom? Então, vamos ficar atentos. Então, bora lá. Ó, salvo disposição em lei contrária, ou seja, essas fontes formais secundárias do artigo 100, pode trazer outra data, não tem problema nenhum. Entra em vigor os atos administrativos do inciso 1º, né? Portaria, circular, instrução normativa, são esses os exemplos. Quando que entra em vigor se não falar diferente? Na data da sua publicação. Então tem lá uma portaria, certo? E ela ficou quieta. Ela ficou quieta. Eu vou usar os 45 dias da LINDB? Não. Neste caso, quando que ela vai entrar em vigor? Quando que vai ter eficácia se ela ficou calada? Na data da sua publicação. Aquelas decisões administrativas, né, vinculantes, as decisões com poder erga omnes, que conforme a lei de cada ente tributante vai estabelecer como vai acontecer. Se ficar quieta essa decisão que se torna vinculante, se ela não falar quando que ela entra em vigor, ela vai entrar em vigor 30 dias após a sua publicação. A maioria dos prazos aqui que a gente encontra no CTN são sempre de 5 anos, né? Olha aqui. Por que às vezes o concurso gosta de pedir? Justamente por causa que tem um prazinho diferente. Então, nessa situação de decisões
vinculantes que não diz quando que ela vai ter efeito, eficácia. A eficácia vai ser 30 dias após a sua publicação. E os convênios? Como que fica com relação aos convênios? O convênio pode falar, né? Entra-se em vigor na data da sua publicação. Entra-se em vigor tanto tempo. O convênio pode falar. E se ele não falar? Tá? Ah, mas tá aqui, ó, na data nele previsto. Não, mas beleza, e se ele não falar a data, né? A gente não tem aqui uma regra. E aí, como é que fica? Aí, por analogia, nós iremos utilizar a LINDB, 45 dias. E se a gente está falando de concurso para Cefaz, convênio é extremamente importante, não é verdade? Então, nesta situação, se o convênio não falar expressamente quando que ele entra em vigor, quando que ele vai entrar em vigor? 45 dias após a sua publicação. Por quê? Porque como o artigo 103 não fala, o que acontece? Por analogia, nós utilizamos o artigo 1º da LINDB, certo? Então, tomem cuidado com esse artigo aqui, porque a FGV tá gostando de cobrá-lo, tá certo? Aí, nós estamos falando, então, né, do princípio da anterioridade. E onde que nós encontramos o princípio da anterioridade? No artigo 150, inciso 3º, B e C da Constituição Federal. E aí nós falamos o quê? Do artigo 104 do CTN, especificamente com relação à revogação da isenção. Especificamente com relação à revogação de benefícios fiscais. Eu levei algum tempo aqui para explicar isso já para vocês lá na aula de princípios. Mas conforme decisões recentes do STF, temos que aplicar o princípio da anterioridade quando se retira, se reduz isenção, benefícios fiscais. Então, o que acontece? Revogou um benefício fiscal, diminuiu um benefício fiscal, quando que vai ter eficácia? Regra geral, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Tudo bem? Aí nós temos o artigo 102 do CTN, que ele fala com relação ao espaço, a vigência da norma com relação ao território, ao espaço. Ai, gente, vamos lá, né? A coisa mais tranquila do mundo. O IPTU de Cuiabá tem vigência, tem eficácia espacial territorial onde? Em Cuiabá. O ICMS de Mato Grosso é em Mato Grosso, não é verdade? Ah, os impostos federais no Brasil todo. Mas eu posso dar essa extraterritorialidade? A norma local pode extrapolar para outro território? Pode, desde que haja o quê? Convênios, tratados internacionais e convênios entre os municípios, município e estado e assim por diante. Daí que nós vamos falar nessa extraterritorialidade, tá bom? Aplicação. A aplicação da norma tributária tem relação com o princípio da irretroatividade. Então, tá lá. O que eu já expliquei para vocês? Primeiro eu tenho que ter a norma para depois ter o fato gerador. Não é essa a regra? Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Por isso que é tão importante eu conseguir detectar o momento em que ocorre o fato gerador. Porque daí eu sei qual a lei que eu irei aplicar.
Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Eu fiz vários esqueminhas para vocês. Principalmente com relação ao artigo 106 do princípio da benignidade. Então, vão lá, se você não se recorda ou não assistiu, vai lá olhar a aula de princípios. O que acontece? Com relação, por exemplo, à alíquota do tributo, pouco importa se ela é menor ou não, se ela é mais favorável ou não. Eu vou aplicar a alíquota do tributo com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que depois a norma mude. Agora, com relação à multa, à pena, né, à infração, o que acontece? Não tem relação com pena? Então, em tese, eu aplico a lei mais favorável, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Então, com relação às multas, não houve ato definitivamente julgado, não é verdade? Lembrando que ato definitivamente julgado é lá na esfera judicial e não na administrativa. Então, o que acontece? Não houve ato definitivamente julgado, eu aplico a norma nova mais favorável. Ou, se a norma prejudicar, eu aplico a do fato gerador. Mas vão lá, olhem a aula de princípios, que eu passei um tempão aqui fazendo um monte de esqueminha para vocês, né? Com relação ao artigo 106 do CTN. Aí nós temos a interpretação. O que acontece? Eu sei que tem muita gente que está assistindo essa aula e não é formada em Direito, mas eu sempre falo para os meus alunos do curso de Direito que a matéria mais importante que existe não é constitucional, não é tributário, não é penal, e sim a hermenêutica, a exegese. Porque o direito é muito louco, sabe? O direito é muito louco. Porque se eu tiver fundamento jurídico, se eu tiver raciocínio lógico, fundamento jurídico, eu consigo provar por A mais B que 2 mais 2 são 5. Juro que eu consigo. Tá bom? Então, as técnicas de hermenêutica de extrema importância. Só que assim, quando você vai interpretar uma norma, muitas pessoas viram e falam assim, eu quero morrer. Porque eu acho que é assim, né? Ainda mais na época da faculdade, mas professora, eu acho que é isso. Aí eu sempre falei, meu bem, o que você acha em R$1 não compra mais nem uma Coca-Cola. O que eu acho e R$1 também não compra uma Coca-Cola. Agora, conforme o raciocínio, conforme a utilização das técnicas de hermenêutica, eu consigo fundamentar. Tudo bem? Eu consigo fundamentar. Por exemplo, né? Nós estudamos a imunidade. Nós estudamos a imunidade cultural dos livros. Beleza, falei para vocês que a partir de 2017 o STF entendeu, né? Ele chegou à conclusão maravilhosa, inclusive, que o e-book é imune. Mas para isso, será que ele simplesmente falou assim, olha, eu acho, pensando melhor, eu acho que o e-book é imune, então agora o e-book é imune. Não, gente. Tem toda uma fundamentação, tem toda uma interpretação. E essa interpretação tem técnicas para ser feito isso. É uma ciência, a exegese é uma ciência.
Então, o que que aconteceu? O STF falou o seguinte, não, mas espera aí, vamos interpretar agora, na atualidade, essa imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão? Beleza. Eu não posso utilizar a técnica meramente gramatical, né? Ela é muito rasa, ela é excepcional para ser utilizada. A gramatical é palavra por palavra. Mas eu tenho que utilizar a interpretação histórica. Peraí, lá em 88 existia e-book? Não existia, isso é algo novo? Será que se a Constituição fosse feita hoje, eles colocariam o e-book? Eu acho que sim, mas basta eu acho que sim? Não, peraí, vamos fazer a interpretação teleológica. O que a norma quis dizer? Qual a finalidade dessa norma? Bom, a finalidade da imunidade com relação a livros, periódicos, jornais é para propagar a cultura. Então, essa é a finalidade. Beleza. Então, o e-book propaga a cultura? Propaga. Então, atende essa interpretação à finalidade. Houve uma interpretação teleológica? Houve. Vocês estão entendendo? Tá? Então, é a matéria mais importante. Quer ver outro exemplo do que nós já estudamos? Também na imunidade? Eu falei para vocês que, com relação à imunidade dos impostos das instituições de educação e ou assistência sociais sem fins lucrativos, a Constituição fala conforme essa lei, ponto. Aí eu falei para vocês, escuta, não é mero uma lei, precisa de lei complementar, conforme a doutrina sempre falou e conforme pacificou o STF. Tá, mas como que o STF chegou a essa conclusão? É verdade, eu acho que a lei complementar não. Foi feita toda uma interpretação. E qual interpretação, qual método, qual técnica de exegese foi utilizada? A interpretação sistemática. Então, o que aconteceu? Foi ver o sistema tributário nacional que está lá na Constituição Federal. Então, o artigo 150, inciso 6º, a linha C, né, fala lá, bonitinho, a linha C. É vedado instituir impostos sobre as entidades de educação e ou assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Beleza. Deixa eu olhar o 146 da Constituição. O 146, inciso 2º, fala, peraí, compete à lei complementar, cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. Então, limitação ao poder de tributar precisa de lei complementar para regular. Deixa eu voltar lá no 150, inciso 6º. Peraí, deixa eu olhar para o caput. Deixa eu olhar lá em cima um pouquinho. Tá lá, seção 2 das limitações ao poder de tributar. Então as imunidades são limitações ao poder de tributar do 150, são. E a Constituição, em outro artigo, fala que precisa de lei complementar. Ou seja, essa lei que está escrito aqui não é uma lei só, é uma lei complementar. Mas isso não é um eu acho. O que aconteceu? Foi feita uma interpretação sistemática, conforme o sistema. Ou vocês acham? Como que é feita uma norma? É assim, cada um escreve um pedacinho dela, joga tudo no papel, vamos tirar lá. Artigo 1º, agora parágrafo 1º. Não é assim, gente, tem uma ordem. Às vezes não é primeira, mas tem uma ordem, tá certo? Então, por isso que principalmente para a galera do direito, eu sempre falo para os meus alunos, meu bem, vai lá, faz um curso de hermenêutica, porque quando a gente aprende isso na faculdade, nós estamos cru.
a gente ainda não tem um intelecto jurídico para entender a importância dessa disciplina. Mas agora, né, já falei demais, porque eu não aguento, né, eu não aguento guardar conhecimento dentro de mim, eu tenho que passar para vocês. Mas e aí? O que o artigo 109 e o artigo 110 do CTN fala? E ele tá super na moda. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que o direito tributário não pode mudar os conceitos do direito privado. Pode mudar os efeitos, mas os conceitos não. Poxa, professora, eu não entendi. O que acontece, gente? O conceito do que é um bem móvel, sabe? O conceito do que é um bem móvel tá lá no direito civil. O conceito do que é um bem imóvel tá lá no direito civil, certo? O direito tributário não pode mudar esses conceitos, porque senão viraria o caos. Porque pensem comigo, né? O IPTU é sobre o imóvel territorial urbano. Aí já pensou se a lei de Cuiabá fala o seguinte, olha, eu tô achando que o motorhome, como a pessoa pode morar dentro do motorhome é casa. Se é casa, vai ter que pagar IPTU. Mas o motorhome não se locomove? O motorhome não é terrestre? Ele não é um veículo automotor? Ele, na realidade, ele tem que pagar o IPVA. Se nós permitíssemos que mudasse os conceitos aqui no direito tributário, olha o rolo que daria. Por exemplo, neste caso, sobre este motorhome, o fato gerador propriedade desse motorhome, ia que o Estado ia cobrar e o município ia cobrar bitributação, que nós já estudamos lá na aula de competência e falamos que não pode bitributação, regra geral, imposto. Então, nós aqui do direito tributário, a gente sempre busca os conceitos que estão lá no direito privado, tá? Tanto é que este foi o fundamento utilizado para a súmula vinculante 31, que eu expliquei para vocês lá na aula de imunidade. Então, o que acontece? Locação de bem móvel é serviço? Não é, porque serviço é uma obrigação de fazer. Locação não é serviço. Então, por isso que não pode incidir o ISS, porque é uma obrigação de dar e não de fazer. Mas também não incide o ICMS, porque ICMS é dar, transferir. E locação é dar, restituir. Então, quando o STF foi julgar essa situação, eles utilizaram como fundamento o artigo 109 e o artigo 110 do CTN, tá certo? Tanto é que aqui, ó, eu trouxe só para exemplificar o artigo do Código Civil que fala o que é locação. Então, assim, o jurista tributário, que é o meu caso, eu sou, né, eu me considero cientista, eu tenho livro publicado, eu me considero jurista na área, eu me considero. Por quê? Porque uma coisa que eu não sou é humilde. Não sou. Eu sou foda, pronto, acabou. Então, o que acontece? O jurista tributário, ele tem que manjar de direito civil. Porque senão ele se ferra, ele não consegue interpretar as normas tributárias. Então, tá aqui o exemplo para vocês. E aqui eu trouxe justamente isso que eu tô falando. Então, depois, na hora que vocês estiverem revisando a matéria e estudando, leiam aqui que é justamente tudo isso que eu falei para vocês. Aí eu tenho o artigo 111 do CTN, que nós também, tá? Que nós também já falamos sobre isso.
que acontece? Em determinadas situações, a interpretação da norma ela tem que ser fechada. Beleza? Fechada. Você não pode ampliar. Ainda mais aqui no direito tributário, que vigora o princípio da legalidade no sentido que só pode fazer aquilo que a lei manda. Então, por isso que as interpretações, elas são literais, ela é gramatical, palavrinha por palavrinha, salvo exceções. Então, o que acontece? Interpreta-se de forma literal, fechada, suspensão e exclusão do crédito. Suspensão está lá no artigo 151 do CTN, que a gente ainda vai estudar, e exclusão nós estudamos também esses dias, quando a gente falou de isenção e de anistia. Aí eu falei para vocês que a interpretação dessa anistia, dessa isenção é fechada. Trouxe como exemplo para vocês a lei de Mato Grosso do IPVA, que lá fala o quê? Táxi. Veículo de aluguel, entre parênteses, táxi. Aí eu perguntei para vocês, pode ampliar para o Uber, para os aplicativos? Não. Ah, por que não pode? Ah, porque eu acho que não pode? Não. Porque o artigo 111 do CTN é categórico, é taxativo, eu não posso ampliar o alcance dessa norma. Se o legislador quis só para táxi, vai ser só para táxi. Ai, professora, mas isso viola o princípio da igualdade. Não importa para o seu concurso isso, tá? Isso não importa. Isso aí é conversa para a gente discutir no boteco. Falando isso, eu adoro, né? Amanhã sextou, eu adoro fazer esse tipo de discussão em boteco, né? Com uma cervejinha flui o cérebro da gente, que é uma beleza. Então, o que acontece? Aqui é literal. Aqui é fechada. Outorga das isenções. Nem precisava estar aqui de novo. Por quê? Exclusão de crédito, isenção e anistia. Dispensa do cumprimento das obrigações. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos, estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas, aí teve bastante inscrito no concurso, e agora realizar outro concurso. Mas, galera, é o seguinte, você quer passar no concurso, mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.